1865. Falava-se na porção oeste do Brasil Império, a mais sangrenta das guerras já vividas em nosso continente. A Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai, ceifou a vida de mais de 60 mil brasileiros entre dezembro de 1864 e março de 1870. A vila de Santa Cruz de Corumbá, erguida às margens do rio Paraguai, constituía-se importante ponto de interesse para as tropas de Solano Lopes, pois permitia controlar a navegação pelo rio Paraguai. Assim, em janeiro de 1865, a região foi invadida e destruída pelas tropas paraguaias, comandadas pelo coronel Vicente Barros, que ainda tinham a missão de aprisionar os habitantes e tomar o gado existente para o abastecimento do exército paraguaio. Durante a ocupação, diante da repressão dos invasores e interrupção da navegação pelo rio, a vila de Corumbá, há 2 anos florescente, assistiu ao seu comércio ruim. Não era agora mais que um acampamento incendiado e devastado. Por mais de 2 anos, a cidade viu-se abandonada à miséria, praticamente destruída. Casas e depósitos eram constantemente saqueados. A população diminuída sofria privações constantes por parte dos invasores. A 2 de fevereiro de 1867, assumiu o governo da província o Dr. José Vieira Couto de Magalhães. Idealista e patriota, não admitia a ideia de que Corumbá continuasse sob domínio paraguaio. Inflamou-lhe, portanto, a ideia de expulsar do território mato-grossense o invasor audaz. A ideia, porém, encontrou resistência por parte das autoridades militares que alegavam a falta de meios e o fato de os paraguaios estarem fortemente defendidos por numerosa guarnição e vários navios de guerra ancorados no porto. Eis que se apresenta o destemido capitão Antônio Maria Coelho, com o plano original de atacar a vila, não pelo lado norte, para o qual estava atento o inimigo, mas pelo sul, aproveitando-se da cheia favorável naquele ano, para o premeditado golpe. A manobra de Antônio Maria Coelho despertou interesse em oficiais superiores que então se propuseram a dirigi-la. Aborrecido com as recusas anteriores, Couto de Magalhães não aceitou as ofertas dos oficiais superiores e comissionou Antônio Maria Coelho no posto de tenente-coronel. Foram organizados 3 corpos expedicionários visando a expulsão dos paraguaios de Corumbá. Ao tenente-coronel Antônio Maria Coelho coube a árdua missão de comandar a vanguarda expedicionária. Assim, a 15 de maio de 1867, largava do porto de Cuiabá o primeiro corpo, composto de 400 homens embarcados em igarités, que foram rebocados pelos vapores Antônio João, Corumbá, Jaru, Cuiabazinho e Alfa, até a região do Porto Alegre, Baixo São Lourenço, de onde seguiram a Zinga e Abraças, pelo interior do Pantanal Cheio, navegando pelas águas rasas da enchente, vencendo cegas, camalotes e as noites frias da estação. As embarcações atravessavam o rio Paraguai e vieram a sair no Barrote, pouco abaixo de Ladário, a 11 de junho. Nesse ponto, Antônio Maria Coelho designa um alferes para permanecer no local e guiar o restante da tropa, enquanto o comandante realizava o reconhecimento de um local para passar a noite e, em seguida, empreender marcha para se colocar na retaguarda da vila e surpreender o invasor. Porém, o alferes, não se sabe se impaciente ou por temor, retira-se do local e segue em busca de seu comandante. Assim, as embarcações, não encontrando o guia, seguem rio Paraguai abaixo, vindo a parar no rabicho, onde montam acampamento e dormem. Na manhã do dia 12 de junho, estando seu batalhão exposto e sujeito a ser descoberto e atacado, Antônio Maria Coelho reúne seus oficiais e decide marchar até a vila de Corumbá no dia seguinte. Partiram por volta das 2h30 da manhã do dia 13, em penosa marcha com água pela cintura, até chegar à estrada do Barão, já próximo à morraria do Urucu. Por volta das 2 horas da tarde, ao se aproximarem da vila,
Eis que o tenente Manuel Eugênio Barbosa, que comandava a guarda avançada da coluna de marcha, depara-se com uma vedeta de 3 soldados paraguaios que estavam distraídos e cozinhando na esquina da rua 15 de agosto, próximo à cadeia, rua essa que então estava aberta apenas por picada. O tenente, então, fez alto e intimou-os à prisão, pelo que assustados deitaram a correr para o lado da praça, restando ao tenente fazer fogo contra eles, alarmando assim a guarnição que ocupava a praça entrincheirada, que tocou imediatamente a rebate e a postos, de forma que o batalhão, que ainda estava distante a 1 quadra além da cadeia, teve por ordem do comandante de fazer algo, cerrando coluna. Em seguida, Antônio Maria Coelho, dirigindo-se ao batalhão, disse: camaradas, é chegada a ocasião de desafrontar o ultraje feito à cara pátria. No valor e patriotismo de todos vós, confio que a vitória será nossa. E mandou pelo corneteiro fazer um toque de avançar a marcha, deslocando a 4ª e 5ª companhias. Esta, a seguir pela picada da rua, até descer a barranca do rio em frente à rua Santa Teresa, tomando posição para não consentir embarque ou desembarque dos navios ancorados no porto. Aquela, para guarnecer a ponta do morro, abaixo do porto, dirigindo-se diretamente à praça a 1ª, 2ª e 6ª companhias. Foi então que perceberam estar a praça circundada por enorme trincheira. Antes de atingirem a praça, as tropas brasileiras já eram alvejadas pela artilharia e fuzilaria inimigas, que infelizmente nenhum estrago fizeram, a não ser um leve ferimento que recebeu no braço o alferes cuiabano. A guarnição paraguaia era de 200 homens mais ou menos, que à exceção de 27 que ficaram prisioneiros e poucos que fugiram para a Bolívia em companhia do secretário chamado Rivarola, todos os demais restaram mortos. Os paraguaios, deslocados da trincheira pelo vivo fogo dirigido por nossos soldados, foram se internar nas casas dentro da praça e daí faziam tiros seguidos contra a força que já tinha escalado a trincheira e encontrava-se sem hora da praça. As tropas de Antônio Maria Coelho perderam 9 homens e tiveram 27 feridos. Entre os que pereceram, contam-se o cadete-sargento ajudante, Manuel de Pinho, e o capitão Cunha da Cruz, que, deixando a companhia de seu comando, avançou só, contra a guarda do quartel, onde se achava o tenente Boas, que, saindo-lhe ao encontro, arremessou-lhe 2 golpes de espada sobre a cabeça, e desfechando um tiro de revólver que o fez cair semi-morto. No porto, estavam fundeados 2 vapores, sendo um deles o Anhambaí, que faziam muitos tiros sobre a praça, da qual já estávamos de posse, e repelido por outros tiros de artilharia que aprisionamos, fugiram rio acima, fora do alcance das balas. Pela madrugada, quando a noite estava bem escura, os paraguaios desceram passando pela frente de Corumbá, onde receberam muitos tiros de artilharia que se tinha colocado na margem do rio. No dia seguinte, deu-se sepultura aos nossos companheiros e os paraguaios, em número de 160 mais ou menos, foram atirados ao rio. O coronel Cabral, que comandava a guarnição paraguaia, achava-se dentro de uma casa ao lado da igreja. Foi morto a ferro frio entre 12 paraguaios que lá se refugiavam. Na vila, somente foram encontradas brasileiras, uma vez que os homens prisioneiros haviam sido levados para campos de concentração da capital Assunção. Corumbá foi ocupada pelas tropas brasileiras do dia 13 até o dia 24 de julho daquele ano, data em que o doutor Couto de Magalhães, presidente da província, chegou com a segunda expedição sob seu comando e deu ordem para retirada, visto reinar a varíola e não convir mais demorar, por não ser a maior parte de nossa força vacinada e correr risco de, estando todos doentes, virem de novo os paraguaios para atacá-los. Assim, nesse mesmo dia, seguiram as tropas de volta a Cuiabá. No caminho, debilitados não só pela varíola, mas também pela bexiga, travariam ainda reído combate com os paraguaios na região do Porto do Alegre. Corumbá ainda voltaria a ser ocupada pelos paraguaios, que finalmente deixaram a vila no dia 3 de abril de 1868. Terminada a Guerra do Paraguai,
Corumbá entrou numa fase de ressurgimento. A fronteira, é verdade, encontrava-se arrasada. Necessitou de bastante esforço para recuperá-la. Militares, comerciantes estrangeiros, homens e mulheres que foram presos durante a guerra retornavam de Assunção. Junto com eles, muitos paraguaios vieram para Corumbá, sendo elementos fundamentais na reconstrução das ruínas e na recuperação das fazendas de gado. Trouxeram suas ferramentas, seus laços endurecidos, seus amargos tereréis, suas lindas guarânias e foram apagando da lembrança coletiva as consequências de uma guerra injusta, formando uma sociedade de gente livre, forte, sobretudo, amiga e fraterna. Daremos início à encenação. Em 1864, há pouco mais de 2 anos emancipada da categoria de vila, Corumbá experimentava o crescimento de seu comércio apoiado na livre navegação pelo rio Paraguai. Na vila, ruas espaçosas surgiam, um importante centro econômico se vislumbrava, terra de oportunidades onde agradavelmente conviviam brasileiros e imigrantes atraídos por melhores condições de vida. Sai cavalo pra brincar, sai esteira pra treinar, sai cavalo pra brincar. Grupo Acaba, em busca da res perdida, no casco do cavalo um pedaço de poema, na face contarei um ponto de partida. Quem conhece Carambá, quem conhece Camaló, quem conhece Taruã, é no Pantanal. Quem conhece Carambá, quem conhece Camaló, quem conhece Taruã, ser companheiro sentir o cheiro da fruta, nadaríamos em barritas, remaríamos correntes. Ser companheiro é a cura da morte, é a busca da vida. Tem cheiro de camalote, tem gosto de tarumã. Tem cheiro de camalote, tem gosto de tarumã. Pantaneiro, a hora de você cantar. Pantaneira, chega a hora de você dançar. E mostra essa ciranda na cidade do Pantanal. E mostra essa ciranda na cidade do Pantanal. Marrequinha da lagoa, do Pantanal. Marrequinha da lagoa, do Pantanal. Marrequinha pega um peixe, já vem tomar. Marrequinha pega um peixe, já vem tomar. Dezembro de 1864, eclosão da Guerra do Paraguai. As tropas paraguaias, comandadas pelo coronel Vicente Barrios, cunhado de Solano Gomes, avançam pela província de Mato Grosso.
após 2 dias de duro combate, conquistam Coimbra. Seguem então para as vilas de Albuquerque e Corumbá. Na ocasião, a vila de Corumbá encontrava-se desguarnecida militarmente. Assim, sem que houvesse resistência, a 3 de janeiro de 1865, Corumbá é tomada pelas tropas Barrios. Hombres, tengan todo, destruyen las casas. Los hombres, pónganse en el barco, van a su función. Vamos, hombres, destruyen todo. Chegando à pequena vila, os paraguaios promoveram um saque generalizado. Homens que não foram mortos ali mesmo, Barrios fizeram embarcar em navios a partir para Assunção a realizar um trabalho escravo em campos de concentração lá existentes. Apenas crianças e mulheres foram mantidas na vila, as quais também eram submetidas a toda sorte de maus tratos e trabalhos forçados. Para la iglesia, el rey, pégalo. Vamos, hombres, pégalo. Para la prisión. Foram mais de 2 anos de ocupação em que os paraguaios mantiveram-se como senhores absolutos do local. Nem mesmo os religiosos da vila foram poupados, que, a exemplo de Frei Mariano, preso na vila de Miranda, foram levados para a capital Assunção, onde eram torturados e mantidos em cárcere. A população oprimida clamava por socorro. Para la prisión, llévalo. Eis que no início de 1867 foi organizada por Couto de Magalhães uma força expedicionária com a missão de retomar a vila e expulsar os paraguaios das terras do Brasil Império. Coube então ao tenente-coronel Antônio Maria Coelho o comando da vanguarda expedicionária. Após atravessar as águas rasas do Pantanal a Zinga e Abraços, desde Cuiabá, as tropas de Antônio Maria Coelho, em número de 400, chegaram ao Barrote em 11 de junho de 1867. A 13 de junho, iniciam penosa marcha com água pela cintura até a Estrada do Barão, já próximo à Borraria do Urucum. O plano seria atacar a vila pelo sul, uma vez que os paraguaios concentravam seus esforços a norte em fazer frente a uma ameaça vinda pelo rio. A surpresa só não foi completa porque 3 soldados encontrados pela coluna de marcha a pouco mais de uma quadra da praça próxima à cadeia voltaram correndo, dando alerta de ataque. Los brasileños, son muchos. Todos a sus puestos. ¡Mándenlos! Cambien las posiciones. Para el sur. ¡Vamos, hombres, vamos! ¡Cañones! ¡Fuego!
O período de ocupação e opressão paraguaia estava prestes a findar-se. Antônio Maria Coelho comanda a alta coluna de marcha e, após dirigir o batalhão, ordena ao corneteiro que dê o toque de avançar. Camaradas, é chegada a ocasião de desafrontar o ultraje feito à cara pátria. No valor e patriotismo de todos vós, confio que a vitória será nossa. Corneteiro, avancemos a marcha, marcha! Por cerca de 200 paraguaios que se encontravam nela entrincheirados, 6 bolas de fogo completavam o sistema de defesa. Os fogos vivos da tropa brasileira fizeram com que os paraguaios abandonassem suas trincheiras desesperados. Em pouco mais de 3 horas, as tropas sob o comando do tenente-coronel Antônio Maria Coelho já se encontravam sem hora da praça. Haviam finalmente retomado Corumbá do domínio paraguaio. Tratem os feridos, levem os corpos dos paraguaios para o rio. Vamos, homens! Do combate, restou um saldo de mais de 160 paraguaios mortos. De nossas tropas, 9 heróis sucumbiram neste solo sagrado, 27 ficaram feridos. Dentre os que aqui derramaram seu sangue, destacamos a morte do capitão Cunha Cruz, em cuja homenagem dá-se o nome à ladeira que liga o Porto Geral a esta praça. Nossas tropas foram heróicas e bravas nessa guerra. Expulsamos o invasor e devolvemos a posse da vila de Corumbá a nossos patrícios. Em homenagem aos irmãos que aqui tombaram, hasteemos a bandeira de nosso império. Viva ao povo de Corumbá e a sua majestade, o imperador! Está encerrada a encenação. O aspirante Vitor Vargas realizará a apresentação da tropa ao cientista General Braga, comandante da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira. Eu assustei, o cara deu um tiro. No primeiro tiro eu já assustei.